Olá, bruxas! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal do Teia da Lua. Se você está chegando agora por aqui, eu vou apresentar para você a nossa família de bruxas. O Teia da Lua, ele é um clã, uma família que estuda, aprofunda, pesquisa, vivencia a bruxaria e a magia ancestral há mais de 15 anos. E nesse canal a gente compartilha conhecimentos, informação para você que está começando o seu caminho na magia, quer conhecer mais sobre essa senda, sobre essa tradição. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora, porque a gente está cada vez mais liberando os conteúdos aqui pelo YouTube. Eu sou Moara Steinck e hoje a gente vai falar sobre a deusa Freia. Freia é uma deusa menos conhecida, né, na contemporaneidade. A gente vê se falar muito sobre as deusas gregas, então Hestia, Hera, Afrodite, Hécate, né? As deusas gregas ganharam uma visibilidade muito grande e as nórdicas não tanto. Por isso que elas são menos conhecidas, mas isso não significa que elas têm menos força vibracional ou são menos presentes, né, na prática das bruxas, na prática da magia ancestral. A verdade que acontece aqui é que os nomes sagrados dos deuses representam fontes de vibração, fontes de energia. Então, assim como a deusa Hécate representa uma energia, representa um lugar astral, uma vibração, Freia representa também uma vibração. E as bruxas, quando celebram essas deusas, elas vão se conectando com o que cada divindade, cada arquétipo traz. Por isso é importante a gente entender que a diversidade de deusas é uma coisa muito comum para as bruxas, né? A gente entende os nomes sagrados dos deuses e assim se conecta com eles, faz os nossos rituais através desses nomes sagrados. Então, Freya é uma divindade que, nesse momento, não é tão conhecida, mas que é muito importante diante da tradição, por exemplo, das runas, né? Ela é uma deusa que está ligada à terra, ela é uma deusa que está ligada à prosperidade, à riqueza, à abundância, também ao amor. Ela é conhecida como uma divindade Vanir, a divindade que vem, né, desse jardim do meio em que a gente está, que é as divindades da terra. Então, dentro do panteão nórdico, a gente vai ter duas forças vibracionais, que são os deuses Aesir, né, ou Alcir, e os deuses Vanir, que são os deuses da terra. O Aesir está ligado ao céu e o Vanir está ligado à terra. Então, essas duas classes de divindades, elas compõem o panteão nórdico. E o interessante sobre Freia é que ela é uma deusa que pode estar nesses dois panteões. Dentro da história e da mitologia, Freia, em algum momento, ela é convidada a habitar o reino dos céus junto com os Ases, com os deuses Aesir, né? Mesmo sendo uma divindade da terra, uma divindade Vanir. Então, quando ela é convidada a habitar esse reino dos céus, ela tem essa capacidade de transitar entre os mundos. Freia é uma deusa muito ligada ao empoderamento, à autonomia, à liberdade de caminhar entre os mundos também. E é por isso que ela é uma das poucas deusas nórdicas que tem equivalência com Odin. Então, ela traz essa ideia do empoderamento, assim como Odin. Ela pode caminhar pelos mundos, tal como Odin faz. É ela quem inicia Odin, que é o grande deus nórdico, né? O mais conhecido, mais popular, o pai de todos, né? Então, é Freya quem ensina Odin a magia da divinação, que é a magia rúnica, ou a magia Saiter. Essa magia Saiter é um tipo de magia que estava relacionado a transformar a realidade de acordo com o desejo, utilizando elementos, utilizando viagem astral, utilizando expansão de consciência. Então, Freya é a senhora soberana da magia. E quando ela ensina Odin, ele então consegue interpretar as runas, então ele consegue de alguma forma ter esse conhecimento. É claro que em algumas outras versões dos mitos, por exemplo, a gente vai vê que Odin bebe na fonte de Mimir, né, entrega o seu olho esquerdo como oferenda para poder enxergar as runas, mas dentro de uma visão mais abrangente, a gente percebe que nessa mitologia nórdica é Freya quem ensina a intuição e a prática da magia, tá certo? O que acontece sobre esta deusa? Essa deusa foi muito ligada ao empoderamento e autonomia da bruxa. É por isso que muitas vezes ela foi apagada da história. E quando a gente vê
apagada da história por motivos, né, que a gente já conhece, que estão relacionados à construção do patriarcado, à invalidação da figura do feminino, sempre subjugada, onde a mulher é colocada sempre como algo auxiliar à figura do homem. Então a gente vem com uma história patriarcal onde as deusas têm um poder relegado, né? Quando Freia representa a autonomia, representa o empoderamento, aquela que é senhora dos seus bens, né? O próprio nome de Freia significa a senhora dos seus bens, aquela que consegue ter a liberdade de se movimentar na matéria, né? Então, quando Freia assume essa ideia e essa potência de uma força feminina, ela começa a aparecer ainda menos na nossa história, nos nossos escritos, né? Quando Freia assume o empoderamento da sexualidade, por exemplo, decidindo com quem ela quer se envolver ou não, ela também, mais uma vez, é retirada da história e então fica só a deusa Frigg, ou a deusa Frigga, como a mais conhecida consorte, né, parceira do Odin. Por quê? Porque Frigga e Freia são duas deusas que se intercalam, né? Elas são duas faces de uma mesma divindade para muitos autores. Enquanto Frigg vai representar o aspecto da boa esposa, que era aquilo que se esperava das mulheres, então, né? Dentro dessa pesquisa patriarcal que aconteceu sobre os escritos nórdicos, sobre o Eda poético, sobre a memória nórdica, né? Quem fez essas pesquisas foi muitas vezes monges cristãos, né? Então eles agregaram os valores daquela cultura que traziam. E quando eles olham Freia e vem esse empoderamento, e vem essa força, essa sexualidade, fica mais fácil ocultá-la da história e ressaltar Frigg, que estava relacionada, por exemplo, ao cultivo da paz, que estava relacionado à preservação da vida. Frigg também tem a divinação, também faz a tessitura do Wyrd, que é o destino, também faz a tessitura da roda da vida. Então, elas são deusas que estão interligadas, mas de alguma maneira a energia de Frigg foi mais estudada, ficou mais conhecida, devido a essas questões que devem sim ser mencionadas, né? Então, Freya tem essa potência, né, de ser uma deusa relacionada ao empoderamento, à sexualidade, a ser senhora dos seus desejos. Então, é ela que reina soberana sobre o desejo que existe dentro dos praticantes da magia antiga. Ela representa esse desejo, essa vontade, esse prazer e também a prosperidade. Freia é uma deusa que está muito ligada, sim, às bruxas, está muito ligada ao paganismo. Ela é a grande praticante de magia do panteão nórdico. Se existe uma deusa que é a praticante de magia, a gente vai ver em Freia muito dessa potência, né? De ser aquela que conhece como articular as coisas também. A gente vai entender isso melhor lá no mito dela do Brisingamen, né? Ou Brisinomen, que é o colar de Freia. Esse colar, ele representa a prosperidade, a realização que ela traz. Então, mitologicamente, né, vou citar bem brevemente aqui para você. Freia, ela vai até os anões, que são 4 anões relacionados aos 4 elementos, né? Nortri, Surtri, Austri e Vestri são os nomes desses anões, né? E esses anões que dentro da mitologia nórdica sustentavam a existência como 4 grandes pilares, 4 grandes forças, eles são visitados por Freia e ela pede uma joia. Ela pede que eles façam esse colar. Por que essa simbologia do colar? Porque para os povos antigos o colar era sinônimo de vitória. Ter um colar era um sinônimo de vitória, né? De ser coroado, de ser reconhecido. Então, quando Freia vai lá aos anões e pede que ela faça o Brisingamen, que faça esse colar de vitórias para que ela use, eles pedem em troca que ela passe uma noite com cada um desses anões. A verdade aqui é que o que está representando nesse mito, que esta deusa escolhe como ela movimenta a sua energia, ela não está presa, ela não é dominada, ela tem essa força de independência, ela decide como ela vai dar vazão às suas forças, né? Então é isso que está acontecendo aqui quando ela negocia com os anões. E também, claro, fala que a prosperidade requer muitas vezes que a gente tenha jogo de cintura, que a gente saiba colocar medida nas nossas coisas, né, nas nossas trocas. Então, de alguma maneira, esse mito ele também pode ser aplicado quando a gente entende que a prosperidade requer flexibilidade. De alguma maneira, a gente pode aplicar esse mito para a nossa realidade hoje, e isso é uma das partes mais importantes como uma bruxa moderna, como uma bruxa contemporânea. Como que eu aplico, como que eu lido com essa mitologia nessa realidade, nesse momento que a gente está vivendo.
Então, é o momento, sim, da gente começar a ressignificar o mito, porque o mito não é só essa jornada imaginária cheia, né, de elementos visuais. A mitologia nórdica, ela tem muita força de imagética, né, de referências visuais. Então, ela vai ter os anões, ela vai ter os duendes, os elfos. E essas imagens, às vezes, nos distanciam do significado real que pode ser aplicado. Porque a mitologia de um povo é a cultura desse povo e guarda a semente da sobrevivência de todo um povo, de toda uma tradição. Então, quando a gente visita uma cultura, quando a gente visita uma mitologia, mais do que a gente decorar exatamente a forma física daquela história, ou saber exatamente todos os pontos e nomes em islandês, é a gente entender como aplica isso na nossa vida, como a gente se conecta com esses deuses trazendo para a nossa realidade. Porque são nomes antigos, e quanto mais antigo o nome, mais tempo e memória e história tem essa força vibracional, ou seja, mais potente ela é. Então, um dos caminhos que a gente fala muito na nossa tradição do Teia da Lua é como aplicar esse mito de Freia para a nossa realidade, e a gente consegue trazer isso através de várias facetas, né? Uma delas é a relação de Freia e a prosperidade, que está ligado a essa abundância, a se ver como algo cheio de soluções, né? A se ver como algo potente. Então, celebrar Freia é celebrar a autoestima. Toda vez que você ritualiza para Freia, é para fortalecer o teu poder pessoal, para encontrar o teu caminho de prosperidade, o teu caminho de realização afetiva, porque essa deusa é uma realizadora dos desejos e aqueles desejos que brotam do nosso coração, né? E dentro da prática da magia, a gente fala muito em Telema, né, do estudo do Aleister Crowley, que fala que a vontade não é aquela vontade leviana, não é uma vontade conduzida pela nossa ambição ou pela nossa ganância, é a vontade que nasce do coração. Essa é a vontade das bruxas, a vontade que nasce da alma. E é essa vontade que Freia realiza quando a gente ritualiza para ela. Então, chamar por esse arquétipo em 2023, que é o ano que a gente está, é permitir a gente entrar em contato com essa vibração, para que a gente tenha mais autoestima, para que a gente tenha mais clareza de enxergar as oportunidades da prosperidade. Quando eu chamo por Freia, eu coloco ela diante do meu círculo existencial. Quando eu falo o nome sagrado dela, ela olha para mim, né? Quando eu olho para a deusa olha para mim. E esse movimento de troca da bruxa e da divindade é algo que é muito forte dentro da tradição da magia ancestral. Então, quando você está aqui comigo, escutando, ouvindo, aprofundando o teu conhecimento sobre Freia, você já começou a chamar ela para a tua realidade. E ela é uma divindade protetora, ela é uma divindade que está relacionada, né, ao poder, à realização, à alegria, ao bem-estar da alma, como todos os Vanir, né, todos os Vanis, que são divindades que estão ligadas à Terra. Né? Bom, esse é um vídeo mais sucinto, a gente tem muito mais coisas para conversar. Lá dentro do curso de runas que a gente tem no Teia da Lua, você vai poder com certeza aprender sobre os mitos, as aplicações, como utilizar esses símbolos sagrados e os arquétipos dos deuses na vida atual. Mas por hoje eu acredito que você já recebeu uma boa informação de como se conectar com essa deusa, entendendo os significados dela. Né? Então, de maneira prática, vocês vão ver que eu tô com a Freia aqui. Essa é uma das versões dela, que ela tá com a espada na mão, porque Freia também tem uma face, que é uma face mais escura, que é chamado Valfreia, aonde ela é a rainha das valquírias e colhe os espíritos daqueles que partiram no campo de batalha. Quando a gente equivale Freia a Odin, é muito interessante observar, para eu finalizar aqui, que ela é uma das poucas deusas que tem a mesma autonomia que uma divindade, né, masculina, no caso Odin. Então, ela também colhe a alma dos que partiram no campo de batalha, como vão para Valhalla, vão para Folkvanger, que é o salão de Freia. Tem Valhalla, que é o salão de Odin, e tem o salão de Freia. Então, ela é uma deusa muito potente, ligada muito ao empoderamento feminino, e por isso muito importante de ser celebrada nos dias de hoje, para que a gente cure as nossas feridas em relação a algumas questões de se sentir inseguro, incapaz, ou mesmo não ver a prosperidade, mesmo que ela esteja na nossa frente, mesmo que ela esteja convidando para que a gente entre na vibração dela. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou, o que você sentiu, e
Com certeza a gente vem compartilhar mais conteúdos, tá bom? Gratidão e até logo!